Iniciamos nuestro ciclo de conferencias con la conferencia que nos congrega el día de hoy y en este foro, Deporte Universitario al alcance de todos y todas. Nuestro ponente es Aline Malouf Neto, nuestro presidente de Fisoamérica. Aline es presidente de Fisoamérica hasta el año 2024, vicepresidente de la CBDU, que es la Confederación Brasilera de Deporte Universitario, desde 2013 hasta el 2025. Fue presidente de la COSUD, Confederación Suramericana de Deporte Universitario, desde el 2008 hasta el 2016. Presidente de la Federación de Futsal de Maranao, de 2009 a 2016. Y profesor de Derecho de la Universidad Don Bosco. Aline, bienvenido y gracias por este aporte. Nuevamente, buen día, buenos días a todos. Yo voy a hablar despacito para que me puedan comprender, porque no domino muy bien el español, pero voy a intentar, como buen brasileiro, hablar un buen portuñol. Pues bien, la Fisoamérica nosotros tenemos, nuestro principal desafío hoy, el deporte universitario al alcance de todos y todas en nuestro continente. Nós vamos hablar sobre la comunidad deportiva universitaria, nuestra misión, nuestra visión, la estructura de Fisoamérica, la comunicación, nuestras actividades, y después iremos abrir un espacio para perguntas y respostas. O que é a comunidade deportiva universitária em nosso continente? Nosso objetivo é conformar uma rede de trabalho para promover o deporte universitário, com as federações deportivas nacionais e continentais, ao qual está a Fisoamérica, COSUD, ODUC, COSUD, a Confederação Sudamericana, ODUC, a Organização Deportiva de Centro-América e Caribe, que abrange os países de Centro-América e o Caribe, e onde também Colômbia é uma das que participam nas duas federações subregionais, o COSUD e LODUC, e a Federação do Norte. Somos mais de 4.000 universidades, com 28 federações deportivas universitárias em nosso continente. Que tudo isso gira em torno de nossos estudantes deportistas. São eles nossa razão de existir e de existir a Fisoamérica e o deporte universitário, não só em nosso continente, mas em todo o mundo. E quem é o estudante deportistas? Ele estuda em uma carreira de nível superior ou pós-grado, tendo uma trajetória desportiva, não importa seu nível, para o qual suas atividades são propostas e distintas. Ele pode ser um atleta de aqui muito forte, no frisbee, como também um atleta de futebol. Ele só participa de atividades dentro de sua universidade. O que importa para nós outros é que ele tenha a desenvolver atividades deportivas e de deportes dentro de sua instituição. E que entre em promédio de 18 a 25 anos. Quais são os âmbitos de participação desse estudante? Em las competências, claro, em eventos educativos, como acá em lo Fórum de Fisoamérica, o Diálogo Estratégico, participar como voluntários em nossos eventos, participar da comissão de estudantes de nossa confederação, da Federação de Fisoamérica, ser um Fisio Ambassador, é um programa da Federação Internacional que trata em mais de 157 países, tem os embaixadores que se reúnem na cidade. Esse ano em Kazan, na Rússia, há 3 anos em Kazan, em Rússia, que faz um treinamento muito forte e que reverbera esta situação a todos os estudantes deportivos, estudantes do continente e de todo o mundo. E também participar de suas federações, acá em Ascundaf, Ascundeportes, em Colômbia, em Brasil, a CBDU, em República Dominicana, o Conselho, que são as federações nacionais filiadas à Fisoamérica. O que é um ponto muito importante para o desenvolvimento de nossas atividades? É o projeto Doble Carreira. Era que ele possa estudar e praticar desporte, estudar e fazer deporte, e que tenha um futuro, que seja um cidadão que seja forjado com os valores do deporte. Hoje, as grandes instituições, as grandes empresas, quando sua entrevista de emprego, sempre tem como um dos pontos principais se esse estudante, se esse candidato é um deportista, porque ele, com os valores do deporte, tem uma possibilidade muito maior de ter um maior êxito dentro das instituições. E agora vamos falar de todos os membros da Fisoamérica, que são as federações nacionais, as NUSF, as Federações Deportivas Universitárias Nacionais,
que elas representam o deporte universitário em cada um dos seus países. Fisioamérica, em Las Américas, somos 28 federações. A formatação não era uma formatação clássica, como federações. Aqui em Colômbia é distinto, é uma associação. Em Costa Rica, que temos Geraldo da Cairo, uma federação. Em meu país, Brasil, é uma confederação que junta os estados e os estados têm as universidades. Em Uruguai, que temos aqui Alfredo, é uma liga. Em México, um conselho. Então, não existe uma formatação. Vocês terão uma palestra que irá demonstrar qual é cada uma das formatações das federações nacionais. Mas o mais importante, são elas que fazem esporte em seu país. Acá, as Condeportes é afiliada à Fisioamérica e à FISO. Então, é muito importante ter esse contato direto com eles. E que é a Fisioamérica? E a Fisioamérica o que busca? Promover o desenvolvimento das federações por meio da organização de eventos e também de capacitação. Nós temos o Diálogo Estratégico, que é um evento bianual, onde nós demonstramos cases de sucesso para todas as federações, para que possamos ter e intercambiar da melhor forma possível o desenvolvimento do deporte. Qual a importância das universidades? Principalmente as instituições de nível superior em nosso continente têm a obrigação de fomentar a prática deportiva em cada uma delas e participar de competências exclusivas para universidades. Nós temos dois tipos de competências, uma solamente para universidades e os Jogos Fisioamérica, que são feitos por as seleções nacionais. As competências exclusivas de universidades são o Fisioamérica 3x3, o futebol, o rugby, sevens e o Fisioamérica futsal. Nós temos um conselho de reitores, que é muito importante para que possamos ter a ideia e principalmente a visão dos reitores para o desenvolvimento do deporte universitário e ter as melhores práticas dentro de nossa instituição. Um ponto importante é um programa de FISO, que praticamente hoje temos mais de 120 universidades em todo o mundo que participam do FISO Health Campus, que é um projeto de sustentabilidade de atividades deportivas dentro dos campos universitários. É muito importante a participação de todas as instituições que são filiadas à Fisioamérica e invito, querido vice-reitor, a que a Javariana seja parte desse projeto, que é uma rede, um network muito grande para o desenvolvimento do deporte e principalmente de atitudes saudáveis dentro da universidade. E o que é Fisioamérica? O que é Fisioamérica? Nossa missão é ser uma organização que construa participativamente a cultura deportiva e identidade do continente, através da organização de eventos deportivos e educativos que contribuam ao desenvolvimento de los e las estudantes deportistas de todo o continente. E nossa visão é ser reconhecida como líder de deporte universitário dentro do continente americano. No último ano de 2019, nós conquistamos, graças à Carta de Punta del Este, o reconhecimento de todos os ministros de deporte de nosso continente de Fisioamérica como a responsável e a entidade que vai gerar o deporte universitário em nosso continente. Qual é a nossa estrutura? Temos hoje 28 países que fazem parte de nossa Assembleia Geral, que é o órgão máximo de nossa instituição, com um comitê executivo elegido por essa Assembleia Geral. É formado por 8 membros elegidos de 8 países distintos e com a representatividade de 3 das sub-regiões de nosso continente. Como disse anteriormente, a COSUD, que é a Federação Sul-Americana, a ODU, que é a Organização Deportiva de Centro-América e Caribe, e as federações do norte do continente. Temos vários comitês que apoiam o Comitê Executivo de Fisioamérica para o desenvolvimento de nossas atividades. Participa da comunicação, a comissão de controle, comissão de desenvolvimento, educação, estatutos legais, estudantes de igualdade de gênero e o conselho de reitores. Isso são membros assessores que participam de nossa administração. Nós temos uma rede de comunicação muito forte, que através de nossas redes sociais é uma área de comunicação específica para trabalhar e promover todas as atividades de Fisioamérica em el continente, através de nossas redes sociais, a nossa página web, um boletim de newsletter mensal e um plano de comunicação para cada um de nossos eventos e para nossas federações afiliadas.
Quais são as atividades de Fisioamérica? Eventos educativos, como este Fórum Fisioamérica, um espaço de formação e capacitação sobre distintos aspectos do deporte universitário para a comunidade deportiva em geral. O Diálogo Estratégico, que é um encontro de dirigentes bianual de capacitação e construção sobre lineamentos futuros de deporte universitário em mundo e na região. Como disse, nossos eventos, o FISUBasket Fisioamérica 3x3, que é uma competência classificatória para a Copa do Mundo Universitário, será esse ano na cidade de Lima, no Peru, no mês de julho. É muito importante a participação de todos os países através de subregionais, as competições nacionais que classificam para o Pan-Americano. E nesse Pan-Americano, lá o campeão será com todas as despesas pagas para Istambul, na Turquia, disputar o Fisioamérica 3x3. Temos a competência bianual de futsal, o Fisioamérica Futsal, o Rugby 7, que também é uma competência classificatória para uma competência mundial, a Copa do Mundo, que tem o mesmo princípio, na qual participa da competência nacional, o campeão nacional participa do Pan-Americano, e quem for o campeão do Pan-Americano vai com todas as despesas pagas à fase final do FISU Rugby World Championship. O Futebol 11, que corre junto com os Fisioamérica Games, a competência mais tradicional do nosso calendário, também classificatório para a Copa do Mundo em China, que será no próximo ano. E será realizado, o Fisioamérica Futebol 11 será em Mérida, no México, durante os Fisioamérica Games. E nossa principal competência, o Fisioamérica Games, que será realizado de 14 a 26 de outubro, na cidade de Mérida, no México, com a participação de mais de 2.000 estudantes deportistas de todo o continente, em 12 modalidades deportivas. E nós temos o Dia Mundial do Deporte Universitário, LOIDUS, que é a celebração anual do deporte universitário, que é no dia 20 de setembro. Nós programamos dentro de nosso continente uma grande celebração deste que é o nosso dia, o dia de celebrar o deporte universitário. E como sempre dissemos, Fisioamérica é um continente e uma paixão, e estamos sempre juntos para desenvolver e trabalhar em prol de nossos desportos. E assim fico aberto a qualquer pergunta da assistência, para que possamos discutir e falar um pouquinho do que é a Fisioamérica e quais são nossos retos e desafios. Muitas graças. Sandra, mira. Ok, Sandra Alzate de la Universidad de AFIT. También los que están escuchándonos vía Zoom pueden escribir sus preguntas y con mucho gusto se las trasladamos a Aline. Sigue Sandra, por favor. Gracias, Fred. Buenos días. Muchas gracias por la explicación tan, digamos, clara de lo que hace FISU, y que de alguna manera al interior del país y de nuestras regiones allí damos un granito para que esta organización se fortalezca y sobre todo pues el deporte y la actividad física universitaria. Quiero hablar de un deporte, del frisbee que ahorita lo mencionó, el disco volador Ultimate. Nosotros desde Colombia nos hemos fortalecido mucho con este deporte y supimos, pues nos enteramos que ya desde la asamblea de FISU este deporte ya está como uno de los deportes del movimiento universitario. Quisiera saber cuándo desde América, desde FISU América empiezan como las participaciones o clasificatorios para este deporte. Muchas gracias. Gracias por tu pergunta, Sandra. Nós temos um comitê de deportes, que aqui está presidido por nosso querido amigo Gerardo Corales, e estamos fazendo uma avaliação de praticamente todos os deportes que fazem parte do calendário, mas também necessitamos que vocês, como Colômbia muito forte nesse deporte, como disse, também façam uma proposta para nós outros, para que possa sediar uma competência e mostrar a possibilidade de podemos fazer isso em meio dentro de nosso continente.
Nosotros también pedimos ese apoyo por parte de ustedes, que hacen una proposta para que possamos hacer una competencia bien fuerte de Frisbee, Ultimate Frisbee. Gracias, Salim. Nuestro compañero de República Dominicana, Eugenio Hernández. Bienvenido, Eugenio, Rubén República Hernández, Dominicana. República Dominicana. Usted mencionó ahorita las organizaciones deportivas regionales. Habló de la ODU. La ODU está en un letargo porque hay una división entre los países formando dos organizaciones. Supuestamente habían dos presidentes. ¿Qué está haciendo la FISU América para tratar de unificar y que el deporte en Centroamérica y el Caribe pueda volver a resurgir? Renan, nosotros só temos uma ODUC. Isso já está claro para nós desde o ano 2016, quando assumimos a FISU América e hacemos uma consulta com todos os membros da federação e foi praticamente unânime que existia uma situação na qual havíamos dois grupos e esses grupos apresentaram suas razões, apresentaram seus projetos e dentro dos próprios membros da federação que faziam parte do ODUC, o grupo que foi apresentado por Gerardo Corrales está como detentor da ODUC dentro de nossa organização. Nós sabemos que existe ainda alguns, como posso dizer, fios a serem desenrolados, mas temos já essa consciência. Pero queremos que a República Dominicana e os amigos que fazem parte hoje da diretiva de República Dominicana possam estar juntos com nós, estarmos cercas para que podemos desenvolver ainda mais atividades. O DUC é um órgão próprio, pero tem a assistência de nós quando necessário. Preguntas. Yo quisiera, Aline, que por favor nos hicieras una aclaración un poquito más profunda. ¿Cómo es la participación? Porque hay confusión a veces si los deportes son por universidades o por países. Hace un tiempo, ¿desde hace cuánto inició la participación por universidades y por países? Porque hablaste del caso de Rugby 7, de Fútbol 11. Entonces, para que nuestros compañeros tengan esa claridad, por lo menos en Colombia. Muito bem. Nós temos alguns tipos de competências distintas. As Copas do Mundo de FISU, que são da Rugby 7, Futebol e Basquete 3x3, são competências por instituições de ensino, ou seja, por universidades. Os atletas participam representando as suas equipes de suas universidades. Já os campeonatos do mundo, que são em anos ímpares, as universidades, hoje Jogos Mundiais Universitários e os FISU America Games são por seleções nacionais representando seu país e, no caso, suas federações nacionais. Ponto importante, por exemplo, atleta que disputa a competência de 3x3 pela Havariana, pero é brasileiro, está estudando acá. Ele pode disputar a competência pela instituição. Diferentemente nos FISU America Games e nas universidades, porque lá ele participa representando a seu país. ¿Está claro ou tem alguma outra? Para mí está claro, no sé si alguien tenga otra claridad. Sigue, por favor. Apolinar Peralta, República Dominicana. Entonces, ¿lo de Perú es por universidades o por país? Lo FISU América 3x3 é por universidades. São as universidades que participam do evento. É uma competência por instituição de ensino. Es decir, mi universidad ISA tiene un equipo 3x3 y yo puedo llevarlo a Perú a participar. Sim, se tua universidade, por exemplo, a Universidade de Santo Domingo, ela é a campeã nacional de ustedes, ela representa a República Dominicana no evento. Ok, y entonces, no, ya entendí. Allá nosotros hicimos un torneo y una eliminatoria y va a participar la universidad que gane. No así en México, en Mérida. Não, 3x3 não. Em Mérida vai ser solamente competência por federações nacionais, por país.
Solamente el fútbol, que será por universidad. Entonces, ¿cómo va a ser Mérida? ¿Cómo va a ser con los deportes que van a participar en Mérida? ¿Cómo van a ser? Selecciones. La selección de República Dominicana, en tu caso. Ok, muchas gracias. Por ejemplo, en ese 3x3 se hizo una eliminatoria, ganó una universidad, precisamente la universidad que represento va en femenino, ganó. Pero como usted dice que es por universidad, ¿podría otra universidad interesarse y participar? Sim, sim. Nosotros abrimos las inscripciones. La primera ronda de inscripción tivemos 12, ¿no? E agora vamos abrir a segunda ronda para que, caso República Dominicana, Brasil, Costa Rica queira poner seu segundo equipo em cada uma das ramblas, pode escrever. Exacto, esa era la pregunta. Nosotros podemos venir con 2 equipos distintos. Sim. O con 3. Ok, muchas gracias. Desde que não chega ao número máximo de participantes, que são 16. Então, nós tivemos 12 agora. Então, temos mais 4 cupos para que as segundas, exemplo, Dominicana tem interesse, já pode fazer a inscrição. Ok, podemos mandar una inscripción. Ok, muchas gracias. Perfeito. Arriba tienen una pregunta y seguimos con una pregunta del foro virtual. Buenos días, mi nombre es Mauricio Muñoz de la Universidad Javeriana de Cali. Nosotros, por cuestión de pandemia, tuvimos los escenarios deportivos cerrados 2, casi 3 semestres. La pregunta es, ¿cuáles son los principales retos de FISU América post-pandemia? Primeiro, voltar à normalidade, não, porque ficamos 2 anos parados e agora é realizar e voltar a ter nossas competências. Nós outros ficamos desde de março de 2020 somente com atividades virtuais e tentando buscar atividades. Durante a pandemia, nós outros fomos a primeira instituição dentro do meio universitário a ser uma competência virtual, que foi o FISU América eSport de futebol FIFA e também de xadrez. Já estamos na 3ª edição esse ano. E agora estamos a regressar. Primeiro com o FISU América 3x3 em Lima, que será a volta das atividades presenciais, e o FISU América Games em Mérida, de 14 a 26 de outubro, que será a grande festa de retorno das atividades deportivas em nosso continente. Tenemos preguntas de nuestro chat. Doctor Jorge Flandes Valderrama, de la Universidad Austral de Chile. En primer lugar, felicitaciones por su exposición, como también a la organización. Pregunta: la mayoría de las instituciones de educación superior del continente se encuentran ante los ministerios de educación en procesos de acreditación institucional. ¿Considera usted que podría ser pertinente que el área del deporte universitario pueda ser considerado como un criterio relevante en esos espacios, en esos procesos de autoevaluación y acreditación? Eu vou usar exemplo bem clássico aqui que hacemos em Brasil. Nós estamos a cambiar toda a legislação em nosso país para que, em primeiro ponto, as instituições de ensino superior sejam obrigadas, para que sejam avaliadas e credenciadas, a promover e ter programa de deporte dentro de sua instituição, independente de seu tamanho. Por exemplo, uma universidade chiquita com 3.000, 2.000 alunos pode ter dojo de judô, clube de xadrez, uma maior com 8.000, 10.000, programa de deporte mais forte com mais modalidades. Mas o importante é ter programa deportivo para que seja credenciada e também avaliada dentro dos critérios do Ministério de Educação em nosso país. É muito importante que podamos trabalhar juntos nesse sentido. Nós outros estaremos na próxima reunião de CADE, de Ministro de Deportes, e teremos que estar juntos com os Ministérios de Educação para que possamos ter esse entendimento de que é muito importante o desenvolvimento conjunto de deporte e educação. A mostra é essa que estamos fazendo dentro de nosso continente. Gracias, Aline. Tengo una pregunta adicional, entonces. Presidente, qué bueno que usted habló de unificación. Me gustó esa palabra, es importante.
A propósito de que Corral está aquí, a nosotros nos preocupa el Caribe. Y nos preocupa el Caribe, Centroamérica y el Caribe, porque quieras o no, hay como un malentendido y hay una desunificación. Usted que está aquí, nosotros que estamos buscando la unificación, usted podría, porque nos están viendo mucho y hay un grupo que como que no está, usted podría en estos momentos, que usted me gustó mucho esa palabra, unificación. Yo soy de la Universidad ISA, él es de OIM, pero representamos República Dominicana. Roque García, que es el presidente ahora mismo de lo que es el deporte universitario. Nosotros estamos con República Dominicana, pero pertenecemos a la ODU. Nosotros necesitamos una unificación en Centroamérica y el Caribe para celebrar eventos, porque nosotros estamos como acéfalos, nosotros estamos como perdidos en el evento y nosotros necesitamos un Centroamérica y el Caribe más activo en el deporte universitario. ¿Qué usted nos dice sobre ese particular? Es la organización más vieja y necesitamos activo, pero en el deporte universitario necesitamos tener más fuerza. ¿Qué usted nos puede decir sobre ese particular? Iremos fazer isso, vamos fazer uma... E preciso que Roque também esteja mais presente com nós outros para que possamos ter esse tipo de conversa. Mas para nós outros está muito claro a posição de ODUC, a posição de Centroamérica, a posição de Caribe. Iremos sempre desenvolver e trabalhar para que as coisas estejam justas, juntas e em prol de nossa instituição, que é Fisioamérica, que é o continente americano como um todo. Tenemos 2 intervenciones más, José, Gerardo, y una pregunta virtual. Entonces, nos quedan 2 minuticos. Muchas gracias, Fred. Buenos días. Mi nombre es José Ángel Nieto Poblete, soy miembro de la Federación Internacional de Orientación y mi presencia aquí es apoyar desde la Federación Internacional de Orientación un proyecto, una iniciativa, un reto de la Federación Colombiana de Orientación, donde está intentando trabajar para, lógicamente, con el apoyo de las universidades, intentar organizar un campeonato del mundo universitario de la FISU. Está trabajando, en un principio, la idea es una iniciativa, es un proyecto, es para intentar hacerlo para el 2026. Mi pregunta es, ¿qué movimientos, si conoce, hay sobre esta modalidad deportiva, deporte de orientación, en el deporte universitario en toda América? Y a partir de ahí, ¿qué posibilidades ve usted para llevar a buen puerto este ilusionante proyecto? Gracias. Muchas gracias. Nosotros tenemos el Campeonato del Mundo. Este año vai ser realizado en Portugal, universitario. Pero en América es la misma situación que tenemos con los frisbee. Necesitamos que ustedes nos encaminhen un proyecto, una intención de este tipo de competencia para que possamos hacer y estudar y promocionarlo dentro de nuestro continente. Estamos abertos a toda y cualquier competencia, toda y cualquier modalidad deportiva para que possamos hacer un gran trabajo. Gracias. 2 últimas. Esta viene de México, obviamente, porque nos hablan del fútbol bardas. Fútbol Asociación y futsal son 2 deportes avalados por FIFA, pero para nuestro deporte universitario se tiene uno más, el fútbol bardas, que tiene presencia y lo practican muchos deportistas universitarios. ¿Cuándo lo harán parte constante a nivel continental y en una futuro parte de una universidad mundial? Saludos desde México. Bom, futebol bardas, eu conheci agora quando fui a visitar México e é um esporte muito rápido e muito interessante. Eu fui arqueiro de futsal, então é um pouco parecido com o meu deporte, mas é muito instituído dentro do México. Precisamos avançar mais com os outros países para que possamos ter uma competência continental. E temos dentro de nossa instituição, o vice-presidente também era um arqueiro de futebol bardas. Um grande abraço a meu querido irmão Manuel Meródio, vice-presidente de Fisioamérica, foi um arqueiro de futebol bardas. Então, nós temos a intenção, como disse, para orientação, como disse, para o Ultimate Frisbee, de ter o máximo de competências, mas temos que ter uma boa participação, pelo menos em alguns países do nosso continente. O Bardas está muito cerca e muito dentro do México. Temos que expandir um pouco mais. Gracias, Aline.
Y va a intervenir Gerardo Corrales de Costa Rica, actual presidente de la Organización Deportiva Universitaria de Centroamérica y el Caribe y miembro de Fisoamérica. Gracias, Fred. Un saludo a todos. Aline. En primera instancia, tal vez voy a hablar como presidente del comité de eventos. Me parece importante que haya interés de integrar nuevas disciplinas deportivas dentro del programa de competencia de la Fisoamérica. No obstante, es importante indicarles que primero debe haber una promoción interna en cada uno de los países. Hemos notado que, por ejemplo, algunos países tienen la disciplina, pero a nivel universitario no se desarrolla. Entonces es importante que se integren, que se coordinen las federaciones internacionales con las nacionales para que posteriormente se integren a las universidades y empecemos a promover. Recuerden que nosotros somos producto del proceso que se desarrolla a lo interno desde las bases. Posteriormente llegamos a obtener los resultados del trabajo que se hace de la masificación, producto de la masificación del deporte escolar, colegial y posteriormente el universitario. Entonces es muy importante que las federaciones, así como se está indicando de esas 3 disciplinas deportivas que se mencionan, que se haga ese proceso para poder eventualmente que haya una propuesta formal a la FISU y en el comité de eventos valorarla desde la perspectiva de que haya una masificación y participación amplia para no hacer como está pasando. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de Rugby 7, la convocatoria que se hizo ahora para la eliminatoria mundial de la Liga Mundial. Se exige a cada continente, en caso de América, se exige que sean 6 clasificados, 6 países que participen en el proceso clasificatorio. Y tuvimos solamente una participación de 3 países. Entonces es muy importante que también se dé esa masificación al interno de los países y posteriormente pues se dé la participación a nivel de la FISU. En relación con la UDUC, ya que se ha mencionado en 2 ocasiones el tema, los más interesados somos los que estamos actualmente a nivel de la dirigencia. Nosotros concluimos la Junta Directiva, el Comité Ejecutivo actual de la ODUC, concluyó hace 2 años, precisamente cuando se convocó la asamblea en Río de Janeiro. Solo asistieron 5 países, entre ellos República Dominicana, representada en ese momento por Luis Peláez. Tomamos decisiones y los 5 países que estábamos para convocar en el mes de abril. Se vino la pandemia y se tuvieron que suspender las actividades. Pero hay un interés real de retomarlo y sobre todo un interés de que realmente el Caribe participe. No hemos visto participando al Caribe, y así hay que decirlo, en las actividades de Fisoamérica. Básicamente creo que Trinidad y Tobago ha sido el más activo de todos los países del Caribe y Cuba. Jamaica también. Y Jamaica. De ahí en fuera, los demás países han dejado de participar en las actividades de Fisoamérica, que sí se han mantenido, dando un respaldo, al igual que la COSUT, que es la Confederación de Deportes Suramérica Universitaria, en el sentido de que las actividades que se concentraran son las actividades de la FISU, es decir, dar un apoyo a la Fisoamérica para que nosotros tengamos el espacio y las regionales desarrollar eventos regionales, efectivamente con torneos y actividades de capacitación. Esto no se ha dado porque posteriormente de la decisión que se tomó en Río de Janeiro, en la última asamblea de la ODUC, se vino la pandemia. Precisamente estamos, el día de hoy, tengo una reunión con el señor presidente para retomar, porque hay que hacer el nombramiento del nuevo comité ejecutivo. Y dado el interés que tiene República Dominicana, ojalá de activarse formalmente nuevamente, me parece importantísimo que hoy haya representación de ellos por acá y pudiéramos retomarla, hacer la convocatoria de los países, y estamos nosotros como comité ejecutivo saliente deseosos de que haya una integración real, pero una integración verdaderamente real, y que los países del Caribe se integren formalmente al trabajo no solamente de ODUC, sino también de Fisoamérica. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, por la... Mil gracias, nuestro presidente Ali Maluf, por esa apertura ya académica de nuestro 4º Foro Fisoamérica. Un aplauso para Aline. Gracias a todos. Mil gracias.